A gente vive o maior retrocesso da história do Brasil por causa dessa merda desse Congresso Nacional. E é importante que quando a gente perceba essas lambanças, ano que vem, nas urnas, a gente também lembre disso. Porque não adianta criticar hoje o PDL ou se fazer de cego e na eleição que vem votar no seu deputadozinho de direita. Porque sempre quem traz as propostas piores, as propostas do esgoto que sai do bueiro, é sempre a direita. É incrível. Mais de 80% dos casos de estupro são de meninas de menos de 14 anos, né? Quando você dificulta a vida da vítima, automaticamente você facilita a vida do agressor, né? De quem violentou. E você financia de alguma forma a pedofilia. A política não financia de alguma forma, ela financia diretamente a pedofilia. Em sua maioria, os políticos são pedófilos. Mas, antigamente, eles tinham vergonha de colocar a cara. Eles tinham vergonha de aparecer. Agora não. Agora, homens se reúnem, votam a favor ou contra do corpo da mulher, que se diz propriedade da mulher, e a mulher que deveria decidir, e eles aprovam uma lei que, assim, pra eles é maravilhoso. O PDL que foi aprovado, ele consiste em basicamente que uma criança que é estrupada, ela só pode retirar a gravidez fruto daquela violência se ela tiver um boletim de ocorrência. E quando ela for a um hospital, uma unidade de saúde, será omisso a ela que ela pode realizar o aborto. A unidade de saúde não vai comunicar à criança que ela tem o direito de realizar o aborto. E se ela quiser, ela souber desse direito, sem o boletim de ocorrência, sem a autorização dos pais, o aborto não é feito. Lembrando que a gente está falando de criança gerando outra criança. Porque imagina, 80% dos casos dos estupros aqui no Brasil, como eu já falei, são de crianças. Beleza? Agora a gente entra em outro mérito. Joyce, mas qual é o problema de ter que ter um boletim de ocorrência, né, para poder realizar esse aborto? O problema é que 80% desses casos também de estupros de crianças são feitos dentro de casa. Normalmente é com a mãe sabendo, é com a tia sabendo, é com a prima sabendo, e é o tio que faz, é o irmão que faz, é o pai que faz. E aí vocês acham que essas famílias vão realizar um boletim de ocorrência para exclusivamente agradar aquela criança? Agradar não, auxiliar aquela criança diante de uma violência? Não, porque em 90% dos casos nem comunicam unidades de saúde sobre a violência que aquela criança sofreu. A criança sofre calada e se tiver uma gestação, ela vai seguir a gestação normal, como se ela fosse apta a ter um filho. Então essa história de boletim não é nada mais, nada menos para só dificultar. Meninas que são estrupadas dentro da própria casa não vão ter boletim de ocorrência para tirar o filho daquela violência. E meninas que sofreram esse tipo de violência não são aptas a ser mãe. Ninguém é obrigado a carregar um fruto de uma violência. E sabe por que eles fazem isso? Porque principalmente, além de atingir as mulheres, porque eles odeiam mulheres, eles atingem diretamente a classe mais pobre. Isso também é social. Sabe por quê? Porque a filha do rico, se ela for violentada, ela vai numa clínica clandestina, paga muito caro e tem um aborto realizado com sucesso. A filha do pobre, ou ela morre parindo, ou ela morre tentando tirar o filho de forma incorreta. Eles não são a favor da vida. Eles não são a favor do bebê. Sabe por quê? Porque eles não estão pensando na criança que está viva. É basicamente um financiamento de pedofilia de uma forma tentando esconder. Gente, não é possível que você acha isso normal. Como assim? Eles querem que o governo federal não fale, não faça campanha sobre o casamento infantil, que é o casamento de um adulto de uma criança errado. O que foi? Vocês estão com medo? Vocês estão com medo de quê? Vocês estão querendo o quê? Vocês estão com medo da amante menor de idade de vocês verem a campanha, se conscientizar do que elas estão fazendo errado, do que vocês estão fazendo com ela errado? Vocês estão com medo da mãe que vocês pagam para poder... vocês fazem uma moeda de troca, né, com a filha dela. Você dá dinheiro e ela dá a filha. Mas tá com medo dessa mãe se conscientizar também com as campanhas do governo federal? Eu não entendi, gente. Porque fica difícil, né? Eles querem abrir o jogo fazendo essa lei ridícula que, gente, pra mim tá escancarado. Quem defende pedófilo é. Mas ao mesmo tempo quer se esconder atrás de uma máscara que é porque a gente é a favor da vida. E qual o sentido disso? Qual o sentido de você defender um feto, que ainda não é 100% uma vida, e deixar uma criança desnorteada, uma menina desnorteada, vítima de uma violência, que na sua maioria ela nem sabe a proporção da violência que ela tá sofrendo, que ela tá sofrendo dentro de casa, com todo mundo sabendo? Esse Congresso Nacional é podre. E se em 2026 você votar em um candidato que tava lá apoiando, achando essa baboseira, financiando pedofilia, sendo um pedófilo em potencial, porque só financia essa merda quem faz essa merda, você tem totalmente culpa nisso também. A culpa é totalmente sua, assina embaixo.